Você sabe quem é Helena Ferrante? Por mais que você tenha respondido que sim a essa pergunta, não, você não sabe quem é Helena Ferrante. Ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Talvez algumas poucas pessoas saibam de quem se trata essa pessoa, porque Helena Ferrante é um pseudônimo de alguém que vem fazendo muito sucesso aí nos últimos anos por conta da publicação dos seus romances. E a obra sobre a qual eu vou falar hoje é justamente uma obra dessa figura a qual reconhecemos, a qual identificamos como Helena Ferrante. E a obra é A Amiga Genial, o primeiro volume de uma série, a chamada Tetralogia Napolitana, que são 4 romances ao todo. Hoje eu vou falar desse primeiro livro, A Amiga Genial, que foi no ano de 2024 eleito pelo The New York Times como o melhor livro do século XXI. Numa lista de 100 livros, A Amiga Genial ficou em primeiro lugar. Mas antes de falar dessa obra, deixa eu explicar melhor essa história, né, de Helena Ferrante ser pseudônimo. Quem é essa pessoa, afinal de contas? Há 3 décadas, essa identidade está mantida em sigilo, né? A partir da publicação do seu primeiro romance, que aconteceu em 1991, ninguém sabe quem é Helena Ferrante e ela assina com esse nome. Nas raras entrevistas que Helena Ferrante concedeu à imprensa, sempre por e-mail, ela evita tocar nesse assunto. A justificativa dela é que a identidade do artista, né, do escritor, da escritora, não é tão importante assim para entender a obra. Inclusive, num romance, numa obra dela de não ficção chamada Frantumaglia, ela diz o seguinte, ela mesma vai explicar: eu acredito que os livros não precisam dos seus autores para nada, depois de escritos. Se tiverem alguma coisa para contar, mais cedo ou mais tarde encontrarão leitores. Se não, não. Por mais que a gente saiba, né, alguém diga, né? Vários jornalistas, inclusive, já tentaram trazer a verdadeira, a real identidade de Helena Ferrante, sugerindo que seria uma tradutora da editora que publica na Itália as obras dela, outros diriam que, na verdade, é essa tradutora e o seu marido, né? Os dois fazem parceria, ou só o marido dela, enfim. O fato é que alguns indícios a gente tem aí que a gente pode confirmar. Primeiro de tudo, é que Helena Ferrante provavelmente é uma mulher. Pelo menos ela se refere assim, a si mesma. Ela escolhe nas obras dela tratar das questões da mulher, das questões femininas, da experiência da mulher, a experiência feminina no mundo. E isso em basicamente todas as suas obras. Esse foi um estudo que fiz, porque de Helena Ferrante eu só li por enquanto A Amiga Genial. E já foi uma bela porta de entrada para buscar as outras obras dela. Já tô com a tetralogia completa, na sequência é a História do Novo Sobrenome, que é a obra na fila, a segunda da série, que eu já comecei a ler, inclusive, mas não vou comentar neste vídeo, neste episódio especificamente. Aqui eu vou falar só da Amiga Genial. Lá no Frantumaglia, ela também confirma ser filha de uma costureira de Nápoles, na Itália, que é onde se passam os mais de 60 anos que a tetralogia compreende, que a tetralogia trata. E por mais que haja quem diga que já desvendou esse mistério, todas as hipóteses e suspeitas publicadas sobre o Ferrante foram desmentidas, por escrito, obviamente. Entretanto, algumas certezas nós já podemos considerar, né? Que é o que eu falei. Primeiro é a presença de protagonistas femininas. Aqui em Amiga Genial, a gente tem Helena Greco, conhecida como Lenu, referida na obra como Lenu, que é o apelido dela. E a sua melhor amiga, que vive com ela uma espécie de relação de amor e ódio, que é a Rafaela Cerulo, que ela chama, né, o apelido que ela utiliza para se referir à amiga é Lila. Então as mulheres estão sempre no centro das suas obras, com seus dramas, com suas contradições, com questões existenciais, emocionais, psicanalíticas, com defeitos e qualidades muito particulares, as obrigações sociais que foram impostas para as mulheres ao longo dos séculos no mundo ocidental, como casamento, como vida doméstica, né, cuidar do ambiente doméstico, maternidade, etc, etc. E aí eu confesso, eu vou dizer para vocês que como mulher, pelo menos lendo A Amiga Genial, tem uns pontos aqui que ela mergulha de uma maneira tão tão legítima dentro da psique feminina que um homem não faria isso. Um homem não conseguiria fazer isso, porque passa pelo empírico, né? Em alguns momentos, ela toca em alguns pontos que passam muito fortemente pelo empírico, pela experiência de vida. E um homem não tem a experiência de vida de uma mulher. A Amiga Genial foi publicado no ano de 2011. A sinopse da editora Biblioteca Azul diz o seguinte: nessa história de 2 amigas de infância, ambas se unem, competem, brigam, fazem planos em um bairro marcado pela
violência, né, um bairro de periferia, pelos gritos, pelas agressões dos adultos, pelo medo constante, as meninas sonham com um futuro melhor. Ir embora, conhecer o mundo, escrever livros. Os estudos parecem a melhor opção para que as duas não terminem como suas mães, entristecidas pela pobreza, cansadas, cheias de filhos e com os sonhos todos frustrados. No entanto, quando as duas terminam a quinta série, a família Greco decide apoiar os estudos de Helena a contragosto, né? A professora que insiste muito. A mãe não quer tanto, mas a professora insiste e o pai acata. Enquanto que os Cerulos não investem na educação de Rafaela e ela vai trabalhar na fábrica, na empresa, né? Na construção de sapatos com o pai durante um tempo. Né? E ela recebe esse apelido de Lila, ela é chamada de Lina pelos outros amigos, pela vizinhança. As duas acabam então seguindo caminhos muito diferentes. Aí é interessante porque a gente fica pensando assim, nossa, é um romance que vai falar sobre vida cotidiana. E sim, gente, é um romance que vai falar sobre vida cotidiana, sobre rotina. Eu diria até que eu ainda não li os outros 3 últimos, mas considerando a sequência, pensando que ela começa na infância e termina na velhice, tem um quê de formação aí, pensando no conceito de romance de formação, que foram aqueles romances do século XIX que acompanhavam um personagem e toda a trajetória de vida dele até uma maturidade, né? Ele saindo de uma juventude, de uma adolescência até chegar a uma maturidade, às vezes a duras penas, enfrentando experiências muito difíceis para se tornar uma pessoa adulta. Então aqui a gente tem algo mais ou menos assim, a gente vai vendo a construção do caráter, a deformação desse caráter, como essas personalidades vão se moldando, né? A gente vai entendendo algumas coisas. Eu, por exemplo, esse livro, ele mexeu muito comigo, ele alugou um triplex na minha cabeça, porque ele me incomodou muito. Em algumas situações eu até levei para as minhas sessões de terapia, porque certos defeitos que apareciam aqui, certas fragilidades, certas vulnerabilidades e certos equívocos das personagens, principalmente da Lenu, eu acabei me identificando com alguns e não foi muito fácil. Realmente, assim, foi bem difícil. Eu fiquei com vontade, em vários momentos, de abandonar a leitura, no sentido de estar confrontando a mim mesma. Era como se eu estivesse diante de um espelho em que a minha imagem, um pouco distorcida, revelava quem eu era de fato, quem eu sou de fato, né? Ou pelo menos algumas das sombras que eu escondo na vida social, né? Foi assim muito íntimo até. Mas também a curiosidade, o modo como ela vai construindo o texto, que ela vai entregando partes do enredo, você vai ficando assim, sabe fofoca? Sabe quando alguém te chega e conta uma fofoca sobre alguém que você gostaria muito de saber da vida mesmo, de saber detalhes, até os detalhes sórdidos, e aí a pessoa conta a fofoca incompleta e aí você fica angustiada pro dia seguinte ouvir mais dessa fofoca. Então o livro também tem uma coisa disso, de pegar a gente assim, porque ela vai construindo as personagens de uma maneira tão profunda, tão humana, tão humanizada, que é como se a gente conhecesse essas personagens, é como se a gente conhecesse essas pessoas, fossem nossas vizinhas, fossem nossas parentes, da nossa família. E aí a gente quer ficar sabendo das intrigas das suas vidas, como uma espécie de fofoca também. Então, é uma experiência muito interessante passar por essa leitura, porque ao mesmo tempo é como se a gente estivesse passando também por uma experiência de vida ao lidar com pessoas, se relacionar com pessoas. Mais que um romance sobre a intensidade e complexa dinâmica da amizade feminina, e aí aqui a gente tem vários poréns que precisam ser pontuados, né? Porque a amizade feminina, durante muito tempo a amizade feminina, ela vivia uma queda de braço, ainda hoje a gente vive esse discurso, né? Por conta do patriarcado, das construções do patriarcado. A amizade feminina vivia um duelo, uma queda de braço com a rivalidade feminina, né? A coisa da mulher ser mais bonita que eu, mais jovem que eu, mais inteligente que eu, as pessoas gostarem mais dela que eu. Ela pegar o emprego que eu queria, ela ficar com o cara que eu queria. Essas coisas que foram construídas na nossa sociedade para nos colocar, né, nós mulheres, umas contra as outras, isso aqui é explorado nessa complexidade, com essa profundidade. A Rafaela, a Lila, é a melhor amiga da Helena, da Lenu. Mas eu não vou dizer pra você que é só amor, não. Não é só amor, não. As duas ficam meio que se alfinetando em alguns momentos. E é muito incômodo pensar que a gente pode ter amigas que fazem isso com a gente, ou pior, amigas com as quais a gente faz isso, né? Das quais de quem a gente sente inveja, ciúme, por quem a gente fica obcecada, que a gente não quer dividir com ninguém, que a gente quer que cresça com a gente, né? Que vá desde a infância até a vida adulta e a velhice, sendo melhores amigas, sendo best friends. E aqui a gente passa por essas questões, né? Que são muito interessantes. Ferrante aborda mudanças na Itália do pós-guerra e as transformações pelas quais as vidas dessas mulheres passaram durante a segunda metade do século XX. Então, nós estamos falando de uma sociedade em que, basicamente,
A mulher bem-sucedida é aquela que consegue um bom casamento. É aquela que consegue casar com um homem que vai cuidar dela, com quem ela vai ter filhos, que tem uma relativa estabilidade financeira, econômica, né, material, que a poupe de ter que trabalhar também para trazer dinheiro para dentro de casa, que ela fique só cuidando do lar. Então, olha só, a única possibilidade reconhecida para uma mulher numa sociedade como essa. É nessa sociedade que essas personagens vivem. A sua prosa, né, a prosa da Helena Ferrante, clara, fluida, evoca o sentimento de descoberta que povoa a infância e cria uma tensão que nos captura, né, que nos captura enquanto leitores e leitoras. E aí, assim, o fato de ser uma obra que coloca mulheres no centro dos acontecimentos, que coloca mulheres como protagonistas, não significa que é um tipo de literatura feita só para mulheres, viu, gente? Não vamos reduzir a qualidade da obra nesse sentido. Eu até recomendo que homens também leiam essa obra, até também para compreender como que culturalmente o mundo em que nós vivemos atravessou o universo da mulher e relegou à mulher papéis sociais que não a permitiam simplesmente expandir seus horizontes, né, de observar, buscar outras oportunidades e possibilidades, né? Então, é um belo estudo também da nossa sociedade, da mentalidade do mundo ocidental, das estruturas do patriarcado, enfim. Sentimentos contraditórios ao ler essa obra, né, que foi o que eu senti demais, né, porque por conta de uma interiorização, tem muito essa coisa do intimismo, né, a narradora em primeira pessoa, a Helena Greco, ela tá contando em primeira pessoa, tem uma forte carga emocional, um tom emocional, que em alguns momentos deixa a gente chocada. Em vários momentos eu lendo o texto, eu, credo, sério que certos personagens fizeram isso? Aquela coisa mesmo da fofoca, sabe? E também uma profunda abordagem de sentimentos complexos, né? A contradição das personagens que muito se parecem com seres humanos, porque são capazes de amor e ódio, admiração e inveja, ciúmes e competição, obsessão, sarcasmo. Sabe aquela coisa de eu vou frustrar o plano dela, eu não posso ter o que eu quero, então eu não posso realizar meu sonho, então eu vou destruir o sonho dela também. Tem um pouco disso também, e isso incomoda demais, né? E a princípio, você lê o livro e você vai começando a ler a obra, título de Amiga Genial, você pensa, nossa, é a Lila, porque a Lila, a Rafaela, ela é muito inteligente. Ela se alfabetizou sozinha, praticamente. Ela aprendeu a ler e escrever sozinha. Então, ela tem uma inteligência muito notável, ela devora livros, ela quer ser escritora. E a Helena meio que vai pegando ali carona, né, nesse entusiasmo da amiga. Só que tem um determinado momento da narrativa, ali do meio pra frente, que parece que depois das escolhas que elas fazem, aliás, não das escolhas, porque tem muita imposição ali também, mas dos diferentes caminhos, né, de como os caminhos dela vão se bifurcando, pelo menos é o que parece nesse primeiro volume, parece se bifurcar, a gente consegue reconhecer a genialidade da Helena também. Ela tem uma genialidade também, ela também é a amiga genial. Então a amiga genial, na verdade, é feito de as amigas geniais, né, as melhores amigas geniais, com as suas alegrias e as suas tristezas, né? Com as suas dificuldades e as suas facilidades. E é tão importante notar algo que eu acho que ficará mais claro quando eu terminar de ler a tetralogia. Mas eu já consigo levantar essas hipóteses, né? O fato de que a amizade é um relacionamento como um outro qualquer, e por isso também tem sua complexidade. Embora seja mais livre, pensando em questão de cobranças, né? Quando a gente compara uma amizade com um casamento, né? Porque o casamento ele tem um contrato que traz algumas restrições e algumas exigências a mais, a amizade também está sujeita a tensões, desarmonias e cobranças. Cobranças, frustrações, sentimentos de traição. A amizade também pode contar com esse tipo de avaria. E os personagens masculinos, gente do céu, eles são exemplares de uma masculinidade tóxica, do machismo, da misoginia, porque afinal de contas a narrativa se passa, ela começa na década de 1950, no período do pós-guerra. E, sinceramente, é difícil pensar num comportamento diferente desse padrão, principalmente para homens heterossexuais de postura heteronormativa, né? Eles são, em geral, toscos. Eu, lendo, eu cheguei a idealizar alguns. Nossa, não, esse cara aqui é legal. Esse aqui também parece que é bacana. Só que aí, quando eles foram contrariados em determinados momentos do texto, aí eu percebi que eles é quem estão dando a cartada, e é de acordo com os interesses deles, e dane-se a mulher que tá em jogo, se a mulher o ama ou não, se ele ama a mulher ou não, enfim. Isso também é uma coisa que merece nossa atenção.
Nápoles também aparece como uma espécie de personagem na obra. Eu vou fazer uma associação aqui com um romance brasileiro muito famoso do Aloysio Azevedo, que é o Cortiço. Lá naquele romance do Aloysio Azevedo, os personagens eles não têm tanto aprofundamento psicológico, porque basicamente o grande protagonista da obra é o Cortiço, e os personagens vão moldando a personalidade, digamos assim, do Cortiço. Aqui, os personagens têm profundidade e complexidade psicológica, sim. Só que Nápoles também tem. E é muito interessante que as ações das personagens moldam Nápoles e Nápoles molda as personagens. Então, é como um relacionamento mesmo, né? O lugar forja o indivíduo altera, interfere no lugar. Isso também é muito interessante, né? E porque, especialmente, a gente está falando de uma narrativa que acontece em bairros, em regiões periféricas, mostrando a pobreza, depois a discrepância dos problemas, né, dos lugares, das questões sociais. Questão de classe é uma questão muito importante aqui nessa obra também, né? Então, assim, não é uma obra que vai falar só da psique feminina, que vai falar de problemas de mulheres, mas é uma obra também que vai falar do conflito de classes entre homens e mulheres, as diferentes oportunidades agravadas ainda mais pelas questões de gênero, né? Isso aí também é tudo muito importante. E um outro elemento fundamental dentro da obra da Helena Ferrante é a referência aos clássicos que ela faz. Eu só li Amiga Genial, mas estudando um pouco, preparando o roteiro para esse episódio, eu vi que nas outras obras, né, os estudiosos, os leitores da Ferrante, comentam que as referências intertextuais com os clássicos, né, essa releitura dos clássicos, essa menção aos clássicos que ela faz, é fundamental, é estruturante para a obra, porque as personagens leem os clássicos, então elas perseguem algo que elas aprenderam nos clássicos. E aí aqui, em Amiga Genial, há referência a Mulherzinhas, né, que é um dos primeiros romances que as duas leem ainda, jovenzinhas, ainda crianças, pré-adolescentes, a Ilíada, do Homero, Guerra e Paz, do Tolstói, a Eneida, do Virgílio. É muito interessante pensar na Eneida, né, porque é uma epopeia romana, então vai falar desse cenário, desse ideal de uma civilização italiana, que não acontece na prática, que não é assim na realidade, todos os lugares têm seus problemas. E é muito interessante também pensar que, principalmente por parte da Lenu, há uma concepção de ascensão social e emancipação por meio dos estudos. E é isso que ela busca, é isso que ela persegue. Porque a gente está falando que o paradigma da época coloca que a maior realização pessoal que uma mulher pode celebrar é um casamento bem feito. A Lenu não está preocupada com isso. Pelo menos nesse primeiro romance eu percebi que ela quer estudar. E ela quer colher os frutos do que o estudo pode oferecer para ela. Ela almeja ser escritora, ela almeja escrever tão bem quanto a Lila, que é o que ela vai contando pra gente. Isso também é uma coisa importante da gente observar. A Lila parece perfeita. É linda, é inteligente, é atraente, é sensual. Todos os caras do bairro querem alguma coisa, querem se aproximar da Lila. A Lenu se sente feia, né? Ela acha que a pele dela não é bonita, que o corpo dela não é bonito, que a Lila ficou muito mais bonita que ela. Aí a Lila é muito sagaz, é muito inteligente, ajuda ela a estudar latim, ajuda ela a estudar grego, aí depois ajuda ela com a escrita de textos, porque ela escreve muito bem. Só que é muito importante a gente lembrar do fato de que a gente está diante de um narrador personagem, uma narradora personagem, que está contando em primeira pessoa. Então a gente não sabe também com certeza em que medida ela está ampliando essas características, ela está idealizando a amiga, se a amiga é tudo isso mesmo. Enfim, deixo aí essa provocação no ar para vocês. Sobre a tetralogia, de uma maneira geral, foi publicado, né, os volumes foram publicados originalmente entre 2011 e 2015, né, os 4 livros despertaram o que ficou conhecido popularmente como febre Ferrante. Eu conheço gente que devorou tudo da Helena Ferrante. Eu tenho amigas que leram a tetralogia e aí depois foram para as outras, e aí já viram várias adaptações, porque a obra dela tem adaptações para o cinema também, né? Tem A Filha Perdida, por exemplo, que não faz parte da tetralogia, foi adaptada para o cinema, né? Milhões de leitores em todo o mundo foram enfeitiçados por essas personagens, gente. E aí, na hora que eu li, eu entendi. Eu falei, cara, realmente faz sentido, porque a obra é muito boa, ela é muito bem escrita, é muito bem escrita. Eu não
não percebi uma ponta solta. Nada que me frustrou. Enquanto leitora, enquanto pesquisadora, enquanto estudiosa, enquanto professora de literatura, eu estou 100% satisfeita. A única coisa que me pegou é que o livro termina num momento muito crucial, decisivo, e aí a gente tem que ir pro segundo. Ainda bem que tem um segundo, né? Pra gente continuar, ver o que vai acontecer. Mas termina de um jeito que eu fico assim, caramba, eu queria saber, né? O que deu? Qual foi o BO que deu aqui nesse desfecho, né? Mas aí não traz o BO, mas vai ter BO, tenho certeza. Do jeito que terminou pra ter BO. E aí é mais interessante, porque em 2018, né? Vou acrescentar essa informação. Em 2018, a tetralogia, né? A obra foi adaptada pra TV, em série de TV, né? Pra série de televisão. E já tem até a 4ª temporada. Eu soube, não assisti ainda, eu soube que é a 4ª e última temporada. Eu pretendo assistir a essa série depois que eu terminar de ler a tetralogia, porque eu não quero correr o risco de repente, me dar de cara com algum spoiler. Tem algumas coisas aqui que eu não quero saber com antecedência, eu quero ver acontecendo, porque é muito bafônico, é muito babado, né? É isso, gente, sabe? É uma espécie dessas narrativas que pegam a gente mesmo, muito, muito boa, de muita qualidade, muito bem escrita, muito bem construída, muito bem amarrada. Então fica aqui a minha indicação de leitura, minha recomendação de leitura para vocês. Espero que vocês gostem. Quem aí já leu, conta aqui para mim nos comentários, me diga o que achou. Eu fico por aqui e eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo episódio. Thank you.